Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Reconhecemos o tamanho da nossa responsabilidade falar numa casa que leva o nome de um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, segundo Emmanuel na obra A Caminho da Luz. E não só isso, alguém que estudou magnetismo por mais de 3 décadas, o mesmo que usamos no passe, que estudou química, física, astronomia, matemática, anatomia, fisiologia, biologia, lecionou medicina, foi médico, clinicou, e etc. Então já se percebe o tamanho da responsabilidade de analisar alguns fragmentos de sua obra e, a partir desses fragmentos, vários autores deram continuidade em seu pensamento. De modo que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Conforme você crê, você pensa. E conforme você pensa, você será. Assim disse-nos André Luiz na obra Sinal Verde. O que é o pensamento? E antes, o que é a consciência? Quem pensa? É a consciência ou somos nós, frações dessa consciência que estamos encarnados? Ou não somos frações, somos a consciência na sua totalidade? O que pensamos a respeito disso? Nós temos apenas 2h30 para fazer uma introdução, depois umas 3 horas e pouco para desenvolver o tema, e depois nós vamos interagir para ver onde chegaremos. Mas vocês vão perceber que desde o início, e eu vou usar as frases de Kardec, que está na obra A Gênese, no capítulo 14, que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. E no mesmo capítulo ele narra que nós gravamos nesse magnetismo, nesses fluidos, as nossas virtudes. Então, se eu tiver alguma virtude, se a espiritualidade que por meio desse microfone muito imperfeito ainda tiver esses valores, com certeza vocês vão receber esse energismo durante todo o tempo. Porque conforme Bezerra de Menezes, Emmanuel, quando eu verbalizo o que penso, o que sinto, usando os recursos verbais, eu estou transferindo partes da minha consciência. Da parte biológica pode gerar energias, segundo André Luiz, para a cura definitiva do corpo, se eu já fizer isto no meu corpo. Da parte perispirítica, para reorganizar o modelo organizador biológico, se eu tiver esta harmonia nesse universo. Da parte mental, emocional, psíquica, se a mesma coisa acontecer. Ou de minha própria consciência. Porque André Luiz, na obra Missionários da Luz, ele narra que a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessante entre nós e outras consciências, geramos energias para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, que é uma fração da consciência, e para a iluminação da consciência, que é a totalidade. De modo que, se ficar alguma dúvida a respeito do poder da oração, questione ao próprio Divaldo, porque foi ele que psicografou na obra Filho de Deus, por Joana de Ângeles, a oração é o mais poderoso mecanismo de plenificação. Quem ora ilumina-se de dentro para fora. Nós vamos bem devagar, para não confundir as coisas, porque complicar, eu sei.
simplificar, ainda não. Às vezes, parece que já consigo um pouquinho. Mas nós vamos tentar algo aparentemente complexo, ficar simples. Até porque, segundo Pestalozzi, Sócrates, o próprio Kardec, Richard Bach, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. Porque Pestalozzi, Sócrates entrava na consciência do educando e trazia a informação da sua própria consciência. E não só isso, Allan Kardec evocava a consciência do indivíduo que sabia muito mais do que ele próprio. Porque quem está encarnado, segundo Kardec, Leon Denis, Joana de Ângeles e vários outros, para Joana de Ângeles, um ponto dessa consciência que é a síntese de todas as nossas vivências, conforme consta na obra O Ser Consciente e na obra O Despertar do Espírito. Para Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a alma encarnada não passa de uma fração do eu profundo, do ser imortal. E Allan Kardec mostra isso na Revista Espírita, quando evoca a consciência, como eu disse, e o caso do Dr. Calais mostra claramente o que é a consciência e o que é esta fração. Esse médico que vivenciou a sua experiência diferente de seus colegas, conforme consta na Revista Espírita, junho de 1866, ele buscava a causa das enfermidades físicas no ser moral. Adentrava a consciência do seu paciente. E curando a causa, desaparece o efeito. Já que a medicina, tanto a do mundo quanto a medicina espiritual, aliviam os efeitos. Mas a cura se dá pela correção das causas, que conforme Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, André Luiz, o ideal é que transformemo-nos em médicos de nós mesmos. Na obra Desperte e Seja Feliz, Joana fala da existência de um médico interno no corpo humano, esperando as nossas ordens mentais. Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, de uma fonte inesgotável e inestancável de amor em nós. E para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismo da Mediunidade, além de uma fonte inesgotável e inestancável, eu posso transformá-la em elementos que geram e nutrem, ou em leis que organizam e mantêm. Elementos que geram e nutrem o que nós chamamos de bioenergia, o magnetismo humano. E, curiosamente, ele narra que esse magnetismo é o nosso pensamento contínuo. Quando a consciência se expressa por meio desse pensamento, quando atinge a mente, que segundo Joana de Ângeles é uma emanação da consciência, conforme consta na obra Jesus e Vida, quando esse pensamento entra em ação, ele se transforma em fluidos, em energias, de modo que ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar. Ninguém consegue evoluir sem a vida de relação. Não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, conforme Hermínio Corrêa de Miranda, Anne Besant, na obra Alquimia da Mente. De modo que para o cientista respeitado em mais de 140 países, na obra Psiquântico, narra: a consciência é a soma de tudo que já vivemos. A inteligência é a qualificação que essa consciência já tem naquilo que ela se propõe a realizar. O Dr. Calais, após o seu desencarne, segue assistindo aqueles que buscavam a cura da alma na velocidade do pensamento. E o pensamento é muito mais rápido que a luz, que já viaja 300 mil quilômetros por segundo. Porque Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, narra que viajou do planeta Terra a Marte, Júpiter, Saturno, a outras constelações, galáxias, em alguns segundos.
E de repente o Dr. Calais se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os. Quando a resposta chega, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. A isso chamamos consciência, segundo Allan Kardec. Não por acaso ele coloca na questão 127 da obra Que é o Espiritismo. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. E coloque diversas nisso. Porque Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, narra que nós temos quase a idade da criação. Que o nosso corpo biológico tem mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. O nosso cérebro físico, a parte mais nobre, o neocórtex, mais de 500 milhões de anos. A inteligência para operar esse cérebro, governar esse corpo, nós já estamos usando há mais de 200 mil anos. A razão para entender a inteligência, o cérebro, a máquina orgânica, a mente, a consciência, há mais de 10 mil anos, segundo a autora. De modo que já sabemos pensar, porque conforme encontramos na obra Atitudes Renovadas de Joana de Ângeles, mais de 95 mil pensamentos são elaborados pelo ser humano normal, a cada 24 horas. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 76, já havia alertado-nos. O pensamento expressando a consciência em forma de inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Vocês vão gastar algumas traduções para tentar encontrar esse conteúdo. Mas se quiser, acesse os originais, vocês vão ver a frase exatamente como foi dita. A depender da obra que vocês compulsar, vocês podem ter surpresas. Porque há obras, o mesmo trecho da Gênese, por exemplo, numa, o homem é o corpo, noutra, o homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. Parece que tem uma leve diferença de uma para outra. Numas obras vocês vão encontrar a palavra indução, na outra, dedução. Numas, sublimação, noutra, abnegação. Acho que tem algumas diferenças básicas, então não fique. Vocês podem perceber, quem tem o livro, que há questões que nós usamos duas. Até a metade da resposta, uma tradução, da metade para frente, outra. As que ficaram mais próximas dos originais, foi as que usamos para não desconfigurarmos e desrespeitarmos as obras que estão. Cada um se esforçou e fez o que foi possível fazer. Então vamos ao nosso exercício, que vai ser um passe, porque Allan Kardec, na obra A Gênese, quando falou do processo da fotografia e telegrafia do pensamento, do processo de autocura, mostrando que a aptidão é tanto do encarnado quanto do desencarnado, como já havia mencionado no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, em especial no item 130 e 131, que nós podemos, a partir desse pensamento, dessa vontade convenientemente dirigida, criar átomos, e o nosso corpo é constituído de átomos, que se unem para formar moléculas, que se reúnem para formar as células, que se organizam para formar os tecidos, que se especializam na confecção dos órgãos, que se entrelaça na formação dos sistemas, que sintetiza a consciência global em nosso corpo humano. De modo que nós estamos conduzindo um corpo, segundo esses autores, tanto Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, vários outros, porque Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza, chegou a sair do corpo e visualizar os elementos do mundo subatômico
transformando-se em vibrações. As cores, os odores, os sabores, tudo isso ele visualizou como sendo esse mundo subatômico, mundo atômico, molecular, mediante a condução de mentes mais experientes, orientando mentes menos experientes. Porque a própria matéria mental, segundo André Luiz, em Libertação, é sempre composta de seres vivos incontáveis, em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. De modo que, para o Espírito Emmanuel, o pensamento é um fermento vivo. A energia mental é um fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Isso é só uma fração de um dos autores, Emmanuel. E ele mostra esta mente, esse pensamento, atraindo esses elementos vivos, porque tanto Emmanuel, quanto Joana de Ângeles, quanto André Luiz e outros, mostram que os átomos são aglomerados de forças vivas que nasceram desta matéria mental. Na obra Roteiro, Emmanuel mostra essa matéria mental, esses princípios inteligentes que a constituem, sendo atraídos para a mente e sendo transformados nas linhas de forças, nos princípios subatômicos, nos átomos. E quando esse energismo, condensado pela mente, com auxílio do perispírito, chega em nosso cérebro físico, com o que nós chamamos de bioenergia, nós estamos exteriorizando na direção do nosso corpo princípios inteligentes ou matéria mental. Está na obra Seara dos Médios. Agora chega de confusão. Vamos para algo prático, porque para mim a mais bem arquitetada das 1019 questões do Livro dos Espíritos é a de número 919, com todo respeito e amor por todas as demais. Há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Assim respondeu Santo Agostinho. Não sei se o sábio é Sócrates. Sabemos que ele apenas encontrou essa frase no portal do Santuário de Delfos. Talvez possa ser Lao Tse. E no caso de dúvida, perguntemos a ele daqui a pouco, não é isto? Porque conforme Divaldo Pereira Franco, e aproveite para conferir, no seminário Transição Planetária, não só Buda, Krishna, Arjuna, Lao Tse, Confúcio e outros estão votando. Sabemos que são mais de 20 mil luminares desse quilate, um pouquinho abaixo e alguns até acima, de outras constelações, de outras galáxias, de outros universos e até de dimensões diferentes. Porque o nosso planeta é um organismo vivo que faz parte da unidade que Kardec chamou Deus. Deus é a unidade e ao mesmo tempo a variedade. Assim como Allan Kardec anota na Revista Espírita, ou melhor, um dos vossos guias espirituais dita a mensagem, e ele organiza, na revista de 1868, no mês de setembro, deixando claramente que nós estamos dentro de seres maiores. E uma infinidade de seres menores dentro de nós. De modo que esse delegado superior e todos os encarnados e desencarnados formam o que nós chamamos de a alma do mundo. Não por acaso, Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, já havia registrado. Um dia,
já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes. Hoje sabemos com Paulo de Tarso que ainda somos células do corpo do Cristo. Somos partes desse corpo, alguns, como Joana de Ângeles Bezerra, órgãos, outros até sistemas, mas somos partes integrantes desta videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu estou em vós, vós em mim. Eu no Pai, Ele em mim. Eu e o Pai somos um. Ele poderia ter dito, e com certeza disse, e não sei porque retiraram dos livros. Chamam-nos de livros sagrados, mas eu não conheço o livro mais adulterado, com todo respeito, do que a Bíblia. Com mais de 14.260 interpretações. Só conheço uma tradução com fidelidade aos originais até agora, dos 4 evangelhos, por Haroldo Dutra Dias, por esse discípulo do Cristo, e não consigo imaginar alguém com aquela capacidade que não conviveu diretamente com o nosso mestre. De modo que 207 livros são os conteúdos que formam a Bíblia de fato, e não fragmentos de 24, conforme encontramos no Alcorão, nem de 66 na Bíblia protestante, e na Bíblia católica 73. Frações. Por exemplo, sois deuses, podeis fazer tudo quanto faz e muito mais se quiser. E o resto? Se souber e se agir, porque a cada um conforme as suas obras. Leon Denis resgata a informação dizendo que todos os poderes da alma se resumem em 3 palavras. Querer, para nós filosofia, saber, para nós ciência, e amar, para nós a vivência do Evangelho do Cristo, que encontra, segundo Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, em nossa consciência, em nosso próprio espírito, em nosso coração. De modo que, quando vamos orar, eu mergulho na minha própria consciência e trago à tona o Evangelho que já sou. O Evangelho sendo uma força que gera e nutre o pão da vida, e ao mesmo tempo uma lei que organiza e mantém, se eu quiser e se eu souber, eu posso transformar a essência de minha consciência em bioenergia, para 4 coisas, segundo Joana de Ângeles na obra Conflitos Existenciais, Amor Imbatível Amor, o amor como solução, e na obra Plenitude. Na primeira, ela informa-nos. A terapêutica da bioenergia consegue resultados imensuráveis por agir na consciência do encarnado, orientando-o, clareando o seu raciocínio. Posso não estar sendo fiel às palavras, mas o conteúdo é exatamente esse. Noutra obra, a mesma bioenergia pode ser usada para reorganizar o universo perispiritual e refletir na área neuronal do campo biológico. Na outra, nós podemos usá-la para reorganizar todas as células do corpo biológico. E na última, para recompor os campos vibracionais por meio dos quais temos a nossa vida de relação, a nossa aura. Desde a estrutura vibracional de um átomo, de uma molécula, de uma célula, de um corpo, de um astro, de um universo, segundo Joana de Ângeles. Então vamos ao exercício bem lento, bem compassado. Vocês já conseguem viver sem comer? Como o indiano que está aí assombrando o mundo com 86 anos de idade, que não come nada desde os 11 anos de idade, que não bebe nada, só usa água para o banho, usa a luz, e eu acho que está pronta para passar pela colônia nosso lar, porque lá só água, luz e respiração, é o que ele faz. A ciência tranca o menino dentro de um quarto, lacra o banheiro, porque ele não excreta nada, não sua, como nós. O corpício de mais ou menos 40 anos e um cérebro de 25.
Já pensou? Se fosse no outro tempo, eu ia falar: que inveja. Eu também tenho o mesmo Deus que ele tem. Não consigo ainda como ele está fazendo, mas já consegui diminuir em 20 vezes o alimento que eu comia há 10 anos atrás. É possível alimentar pelo pensamento. Já são provas científicas. É possível porque a água é um ser vivo, conforme o cientista Masaru Emoto, os cientistas da Alemanha, no Instituto Aeroespacial de Stuttgart. A água registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Mas um outro cientista chamado André Luiz, ou com o pseudônimo de André Luiz, já narrava isso em 1940, mais ou menos, na obra Nosso Lar. Ela foi editada em 43. A água da nossa casa, do nosso lar, já que estávamos falando no início, a nossa irmã fez a propaganda do Evangelho no lar. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades, já dizia Mateus. No capítulo 9, no versículo 35, conforme Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo. E agora? O Evangelho está na água, segundo o Espírito Caína na obra Canção da Natureza. O Evangelho está na minha consciência. A interação do Evangelho que há em mim com o Evangelho do Cristo que está ali, vindo de todas as frequências, vai transformar-se em tudo que eu necessito para a cura de todas as enfermidades. E se eu souber usar esta água para confeccionar a partir do seu auxílio os alimentos, sabendo que o Evangelho também está nos alimentos, conforme Caena, conforme Sheila na obra Flor de Vida, conforme Bezerra de Menezes em Páginas Esparsas, conforme Miramês em Força Soberana, conforme Kardec. Porque se o cristianismo, há 18 séculos, conforme ele faz uma interrogação na Revista Espírita, o que era o espiritismo, ou melhor, o cristianismo há 18 séculos, senão o espiritismo? Só o nome era diferente. As ideias são as mesmas. O espiritismo está no ar, está no espaço, está na natureza, porque é o Evangelho do Cristo, ou o próprio Cristo, de novo, em nossa consciência. Porque dá para perceber isso muito simplesmente, ou com muita facilidade, na informação de Mateus. O Consolador viria para relembrar o que ele disse, para completar o que ele não pôde dizer, e para esclarecer o que ficou obscuro. Ele estará em vós, e permanecerá convosco eternamente. Quem é o Consolador? Ele disse que enviaria um outro Consolador. Mas ao mesmo tempo, Bezerra de Menezes, Jesus está voltando no comportamento de cada um. Quando nós pensamos, transformamos a nossa consciência em fluidos. Como eu disse, numa força que gera e nutre, e noutra que organiza e mantém. A que gera e nutre a bioenergia, a que organiza e mantém os hormônios, os nossos mensageiros. Nós reencarnamos, mediante o que pensamos, conteúdos da nossa consciência. Então, se eu quero construir uma virtude ou aperfeiçoar a mesma, porque segundo Joana de Ângeles na obra Vida Feliz, nós estamos aqui por 3 motivos. Para reparar o que não deu certo, para aperfeiçoar o que já temos e para aprender aquilo que não sabemos, porque nem tudo sabemos. E eu tenho o direito de perguntar, mesmo sendo ela, posso corrigir o que não deu certo sem novas informações, sem novas experiências? Não tem como. Há como transformar alguma coisa que eu já tenho sem novas aptidões, sem novas informações? Não há como.
Estamos aqui para quê, então? Noutra obra. Estamos aqui para reconciliar-nos com a nossa consciência. E noutra obra, ela ainda avisa: há seres que escolheram lecionar o amor para nos dar o conforto moral, que vem com aparentes expiações, como o HIV, o câncer, mutilados, surdos mudos e etc. E nós ainda temos a coragem de dizer: esse está pagando. Deus é banqueiro por acaso? André Luiz, ação e reação, lição, sanções e auxílios. Nascemos ou podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, de bactérias de variada ordem, de acordo com o desrespeito às leis, nas nossas experiências pretéritas. Mas nascemos também com todos os antídotos para superar todas as investidas desses universos. E ainda podemos ir além, com a oração, com a meditação, com a transformação moral e com o esforço para amar o nosso semelhante. E eu fico imaginando, para quem estou olhando agora? Sei que estou olhando para Deus, para o Cristo. Será que não estou olhando também para mim mesmo? Porque eu existo em vocês. Ou será que não? Porque Khalil Gibran informa-nos que um único átomo contém todos os elementos da Terra. Para que isso seja verdade, a Terra inteira estaria dentro dele, ou frações de tudo que existe na Terra. Mas Joana de Ângeles complica um pouquinho mais na obra Dimensões da Verdade. O universo é uma cópia um átomo é uma cópia do universo. Tudo que existe no universo existe dentro de nós. De modo que Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, narra que somos responsáveis por tudo que cativamos, não é isso? E Joana atualiza a informação. Somos responsáveis por tudo que não cativamos também. Então vamos ao nosso exercício. Eu quero cozinhar com amor. A alma em si só se nutre de amor. Ministra veneranda a obra Nosso Lar. Hipócrates, mais de 24 séculos, considerado o pai da medicina. Que seu alimento seja o seu medicamento. E Emmanuel fala que a matéria é um aglomerado de fluidos semicondensados. Ou o nosso corpo, se vocês preferirem. De modo que, se eu souber o que pensar, posto que a ciência comprova em laboratório que a expressão de um pensamento qualificado com alegria, ou enriquecido com a alegria de viver, outro com as luzes da esperança, outro com a gratidão. Essas três frequências vibracionais expressadas, em forma de pensamentos, de intenções, de desejos, fortalecemos com elas o nosso sistema imunológico em 300 mil vezes. E com certeza vamos enriquecer o alimento na mesma proporção. De modo que a engenharia dos alimentos na atualidade, ou os engenheiros, conforme as informações da engenheira Marta, nós alteramos de tal forma a estrutura dos alimentos, conforme Kardec já havia levado a efeito a experiência, dizendo que nós temos a capacidade de interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Alterar a estrutura da água que está fora e alterar a estrutura da água do nosso próprio corpo, conforme consta no Livro dos Médiuns e a informação anterior em obras póstumas. Agora, o que eu vou visualizar? Não só a minha saúde, porque eu posso estar como consciência da família, conforme está também na Revista Espírita de Allan Kardec. A menina Clary desencarna com 13 anos de idade.
a família parece que se enfurecia, ou fica enfurecida contra Deus. Evocam-na, e ela responde: eu fui promovida ao guia espiritual da família. Isso significa a consciência que organiza e que conduz a família. E aí parece que há um aparente ciúme. Como, com 13 anos, adquirir um posto desse? Coloco, adaptando com as minhas palavras. Eu explico. Na encarnação anterior, Deus me forneceu um corpo vicioso e o tornei virtuoso. Nesta encarnação, Ele forneceu um corpo à face de minha alma. Terminei o serviço mais rápido. Questão 605 e 605A da obra O Livro dos Espíritos. O Espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais. Além de trabalhar as suas más inclinações, precisa vencer as influências da matéria. Se não influenciarmos a matéria e levarmos essa matéria rumo à angelitude, se ela nos influenciar, ela nos leva rumo à brutalidade. José Herculano Pires: quando reencarnamos, nós nos ligamos a um outro ser, que não é o nosso próprio ser, o ser do corpo, conforme Kardec o nominou na questão 455 da obra O Livro dos Espíritos. Que Gabriel Delane, na obra A Alma Imortal, quando dissocia a alma do corpo e a pessoa considerada louca, ela afirma: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. E hoje sabemos que quando os pais começam a pensar em conceber um filho, eles já estão gestando os corpos psíquicos, emocionais dos seus filhos. E baseado na informação de Emmanuel na obra Pensamento e Vida, na lição número 8, Associação, tudo que critico em meu semelhante, eu gravo de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de minha alma. E se eu critiquei o filho do vizinho que bebe, o que fuma, o que não é honesto, o que é parasita, é isso que eu estou gravando no conteúdo dos veículos de expressão do meu filho de amanhã. E será que ele tem capacidade de governar esse conteúdo? Outro dia ouvimos uma lição que viaja pela internet, porque elas começam com autor e obra, e depois vão desconfigurando no final, autor desconhecido. Mas ainda sobrou alguma coisa útil. Meu filho, cuidado por onde andas, ou com quem andas. Ele volta para o pai: cuide de você, meu pai, porque eu estou seguindo os seus passos. Poderia dizer: sou expressão da sua consciência, porque até certo ponto nós sabemos disso. Agora, como mãe ou como pai, ou como engenheiro de alimento na estrutura do lar, esse é o meu evangelho no lar, porque a lição, o dia do estudo, foi quando eu defini o roteiro para a vivência. Porque evangelho lido, como vocês viram na lição, não vai resolver muito. Evangelho vivenciado, como vocês prestaram atenção na lição de André Luiz. O evangelho está na minha consciência e pode estar também as informações, como a receita nos ensina a fazer o bolo, assim como o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com a receita, mostra que existe em nós algo para ser exercitado. A indulgência, por exemplo, que tem o poder de atrair, de acalmar e de reerguer. Como exercitá-la? Não se interessando pelas falhas dos outros, mas sim por ver nos outros o mesmo Deus que há em mim. O reino de Deus está dentro de vós. Deus e o Cristo também. Se eu digo que amo ao Cristo, a Deus, e falo que não gosto de você, eu sou um mentiroso, conforme já dizia os evangelistas. Se eu falo que odeio um giló,
que são expressões da consciência crística, da consciência cósmica ou da nossa consciência. Conforme os cientistas George Washington Colville e outros cientistas na obra A Vida Secreta das Plantas, num dado momento, que são várias as experiências, eles resolvem cultivar um terreno arenoso e com várias dificuldades. E segundo as orientações deles, deveria estar dando certo, mas não estava dando certo. E ele começa a questionar aos horticultores, aos agricultores: qual o tipo da vossa alimentação? O que estão pensando, o que estão sentindo? Alteraram a alimentação, a conduta mental, emocional, e hoje sabemos que a terra grava o que pensamos, assim como a água, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. André Luiz nos mostra isso. Nós interferimos na estrutura da terra, assim como interferimos na estrutura das flores, das hortaliças, de tudo quanto estivermos interagindo, direta ou indiretamente. Nós temos essa capacidade. Às vezes ignoramos. Podemos transformar um simples alimento no mais potente medicamento que vocês possam imaginar. Mas às vezes não agradecemos a tudo e a todos os seres que participaram da sua constituição. Não recebemos esses elementos e alimentos com alegria. Não os alimentamos, assim como a mente de todos que participaram da sua confecção, de esperança. Muitos estão desanimados, endividados, pensando em desistir da plantação, do cultivo, do comércio e etc. O pensamento. Onde meu pensamento está, aí estou eu, já dizia Sócrates. Conforme o Livro dos Espíritos, na questão 89a, onde a alma está, uma fração da consciência, o pensamento também está. Além desta alma ser um pensamento tornado tangível, há outros pensamentos que o Espírito vai enviando para orientar a sua própria alma. Porque a cada pensamento, uma expressão da minha consciência prepara um conteúdo para reencarnar em meu corpo. Ou uma unidade psicoeletroquímica, que nós chamamos de hormônio, ou um átomo para nutrir uma realidade que está no meu corpo. Veja o que Allan Kardec, médico, o terapeuta, registrou. E não pensa que ele estudou só medicina alopática, ele estudou homeopatia e outras frequências das terapêuticas alternativas. Não só o magnetismo, como eu disse, por mais de 3 décadas, a bioenergia. Ele percebeu que na enfermidade, que já houve uma lesão física, e ele precisava de construir esse tecido físico. E mostrou que nós temos capacidade e nos ensinou como fazer. E percebeu que quando há o sintoma físico, como a fibromialgia, mas não há nada lesado no físico, mas a dor está dilacerando a própria alma, o mundo emocional, psíquico. Ele falou, nesse sentido precisamos de um bom fluido, onde nós vamos gravar nesses fluidos as nossas virtudes. Então eu preciso de um bom fluido para repulsar este mau fluido e da capacidade de criar átomos e organizar moléculas, conforme ele nos ensina na obra A Gênese, no capítulo 14, e transferir essas moléculas saudáveis para a reposição dos tecidos já lesados. Ele chamava isso de cura instantânea. Mas se o terapeuta tivesse o conhecimento de causa e os valores morais para enriquecer o que ele vai doar. Então, se eu não sei nem o que significa o corpo, por isso que ele estudou anatomia, e não ficou só nisso. Porque na questão 560, ele foi muito claro, muito enfático. Há ocupação para cada espírito? Sim. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo
e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas, estar no comando. Lecionar medicina só faz quem sabe o que está fazendo. Eu posso até decorar a matéria, mas se o aluno perguntar o que eu não decorei, e qualquer um sabe o que é decoreba, e o que é fruto de uma vivência consciente. Qualquer um percebe. Então veja, o que nós estamos fazendo hoje é uma terapia coletiva. A espiritualidade que dirige e orienta essa casa sobre as luzes do ensino organizado por Allan Kardec. E ele nunca se afirmou o codificador da doutrina, como Bezerra de Menezes narra. O Espírito da Verdade é o codificador, sob a regência do Espírito de Verdade. Allan Kardec afirmou mais de uma vez: eu sou o organizador, admito essa função do que foi codificado. Nem as pequenas notas que antes ele atribuía a ele, até um dia que foi fazer algumas anotações e começou umas pancadas na parede. Ele para e vai com a esposa procurar de onde estavam vindo. Não achou. No outro dia, o Espírito de Verdade, a primeira vez que apresenta para ele o seu guia espiritual. Fui eu. As notas precisam ser revistas. E daí então, antes, a primeira edição do Livro dos Médiuns, ele pensava que era dele, o trabalho científico dele. Na segunda edição, tantas informações entraram, ele percebeu que não era dele também. Ele tinha parte disso, porque é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. O trabalho mais complexo foi o dele. E ainda o é, porque ele continua gerenciando esses conteúdos que chegam até nós. Então, esse pensamento como expressão da minha consciência. Quanto mais nobre ele for, quanto mais extensos forem os benefícios que ele se propuser, mais profundo eu mergulho na minha consciência, e não só isto. Kardec também lembrou-nos em pelo menos 3 obras, na Revista Espírita, em Obras Póstumas e no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos conectados a todas as nossas vivências, a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres em todos os mundos. E desafia-nos, calcule a força de um pensamento bem arquitetado, onde a soma de incontáveis forças entram em ação. E Leon Denis levou a efeito e experimentou e anotou na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ante a vibração desse pensamento bem direcionado, não há seres refratários que resistam diante de uma energia harmoniosa, de uma paciência que não esmoreça, que vai repetir até fazer um raio de entendimento penetrar na mente dos mais hostis, dos mais céticos, dos mais rebeldes. Leon Denis. E não só falou, ele fez. Porque esses luminares não teorizaram, porque o Espiritismo não é uma teoria. Como filosofia pode até parecer, mas como ciência é uma verdade prática. E como código de ética e moral, o Evangelho do Cristo. Esse pensamento, que ao atuar numa fração de alimento, pode ser a menor porção que vocês imaginarem. Por meio dessa porção de alimento, estamos em conexão com o cosmos. O que não estiver presente, porque o melhor alimento que existe, a meu ver, é aquele que está na minha mesa, fruto do suor do meu trabalho, em especial. Ou que recebi como empréstimo divino, para que na sequência eu possa fazer por minha vez. Porque pensam alguns que dar coisas é fazer caridade. Allan Kardec não disse isso. Ele disse que caridade é a autossublimação ou a sublimação da personalidade. Que Joana chama de autoiluminação e Emmanuel de autossublimação. E assim como
Irmão X, Bezerra de Menezes e vários outros autores. Conforme Emmanuel na obra Dinheiro, a beneficência, que antes pensávamos que era caridade, alivia. A caridade extingue o mal. A beneficência leva ao conforto momentâneo. A caridade, à iluminação da consciência. A beneficência complicou agora. O que eu faço? Existem duas coisas em psicologia, segundo dois filhos nossos do coração. A fidelidade perversa e a traição de grande fidelidade. Fidelidade perversa, muitos acreditam naquilo. E às vezes eu saio do meio como vários luminares e falo uma coisa um pouco diferente. O passe é um dos mais belos mecanismos de aliviar o efeito. Mas cada um de nós temos uma fonte inesgotável e inestancável em nós. Caridade é ensinar o outro a usar a sua própria energia. Dever é colocar a bioenergia a serviço do outro quando ele está desfalecido, desmotivado, desnutrido, se for o caso. Eu alivio o efeito, porque Allan Kardec disse que numa reunião de estudo, eu comecei a dizer lá atrás, para concluir agora. Nós repomos as perdas fluídicas. Consulte o capítulo 14 da obra A Gênese. E não só isso. Ele nunca fez uma reunião de desobsessão, porque sabia que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E eu preciso trabalhar o indivíduo, e a doutrina é para isso, para iluminar a consciência dos que por ela se interessam. E se eu consertar o que está equivocado dentro, André Luiz, o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Consertando dentro, fora tudo estará bem. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, e Kardec ainda foi um pouco além. Na maioria das vezes eles são inocentes. E na maioria das vezes nós somos os nossos próprios obsessores. De modo que André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 18, falando da obsessão da cura. Somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real. Porque se afastarmos o mau espírito como Kardec fizera, e a pessoa não mudar, ela só troca de parceiros. E normalmente, conforme está na Bíblia, no Velho Testamento, se retira um, e a pessoa não muda, ele vai e busca mais 7, e vem e assume o controle outra vez. De modo que eu posso evangelizar a consciência torturada, até aqueles que foram atraídos como parceiros, porque André Luiz começa com obsessores nas suas primeiras obras, e na obra Sexo e Destino, ele termina como parceiros. Eu desencarnei e não me eduquei, continuo na dependência. O outro está encarnado e ainda dependente. Nós usamos o mesmo corpo, parceiros, não mais obsessores. Porque ainda Joana de Anjos, na obra Em Busca da Verdade, e questiona Divaldo de novo. Vai lá e pergunta. E está sendo gravado, e depois consulte a obra. Os chamados obsessores jamais conseguirão entrar no universo ou no ambiente onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais. Jamais. De modo que nós temos o maior arquiteto que conhecemos, a nossa capacidade criativa em ação, o pensamento como expressão da nossa consciência. Temos a mais perfeita ou o mais perfeito de todos os gerentes, a vontade. Segundo Leon Denis, a vontade é a expressão da essência de nossa consciência. Para Emmanuel, é a gerente da mente.
Para Miramês, é a vontade que transforma-se nos pensamentos, nas ideias, em palavras, em ações. Não importa. O que importa é que Kardec diz que com a vontade, com o pensamento, eu posso interagir com os fluidos, dar a eles propriedades, condensá-los em meu perispírito com a ajuda do pensamento, da vontade, hoje com a mente. Não deu tempo de Kardec estudar e falar mais abrangentemente desse arquipélago, ficou para os demais, ou para os continuadores. Agora eu vou condensar esse produto, transferir para o corpo, se for o processo de autocura, ou construir para acordar o potencial do outro. Porque é exatamente isso que Kardec, André Luiz e outros falam. Nós vamos acordar o que está adormecido no outro, porque o outro já tem uma fonte inesgotável nele. O que precisa é de alguém para ativar, reanimar essas microvidas. E depois o outro, mudando a conduta, conforme André Luiz, manter elas em harmonia, como Jesus já fizera. Eu senti desprender de mim virtudes, que reergueu o corpo da mulher que sangrava. Agora vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Se o Evangelho está em tudo, e finalizando a nossa fala, não existe nada que não esteja presente o Evangelho. De modo que desperdiçar a energia em qualquer frequência é malbaratar os recursos do Evangelho, a força que gera e nutre, a lei que organiza e mantém. Se soubermos e aproveitarmos na sua totalidade todo o energismo que chegar até nós, desde o que vem de dentro e o que a natureza nos oferta, conforme a questão 704, 705 do Livro dos Espíritos, não haveria fome no mundo, porque a natureza produz o suficiente para todos. Se há escassez para alguns, é porque outros excedem na sua necessidade. E a saciedade, segundo o nobre codificador, além de dizer que o sabor depende da educação do paladar, a saciedade está na boca e não no estômago. Não se mata a sede. Porque se isso fosse verdade, você tomava um copo d'água, matava a sede, pronto. Não tem mais sede, não é isso? Agora, acalmar a sede, extrair o Evangelho, as partículas de forças vitais que o cientista Masaru Emoto mostrou que são formadas quando oramos pela água. Quando agradecemos, como declaramos o nosso amor por ela. Quando vivenciamos o Evangelho no lar interno e no lar físico, juntamente com os nossos, na família consanguínea, na família espiritual, na sociedade como um todo. Pensem. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Se eu mastigar a água, conforme os orientais já faziam isto há mais de 6.000 anos, o ideal é mastigar os líquidos e beber os sólidos. Mastigar uma porção de alimento sólido de 30 a 80 vezes, até extrairmos com a harmonia do pensamento, dos sentimentos, das intenções, porque segundo Joana de Ângeles, e finalizando a nossa fala, as ideias enobrecedoras, ideias são aglomerações de pensamentos, planos de futuras ações são aglomerações de ideias, são portadores de energias equilibrantes, que estimula os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretendem encetar. E finalizando, de fato, com duas frases duas lições de dois luminares. Satya Sai Baba, que também reencarnará. Pense na verdade, e que seja
a verdade do Cristo. Sinta o que está pensando, fale o que está sentindo e viva o que está falando. E Buda, que também está voltando. Basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para nos sentirmos um com Ele. Porque tudo que existe dentro e fora de nós são expressões da consciência crística, da consciência cósmica e também de nossa consciência. Muita paz, muito obrigado.